Boa tarde, gravação. Boa tarde a todos da chamada. Vamos começar mais um diadinho de hoje. E na nossa aula, gente, hoje nós vamos tratar exclusivamente das taxas, certo? Como na aula passada, acho que vocês lembram, na aula que falou no meu dia de passado, a gente falou sobre somente os impostos, hoje a gente vai falar somente sobre as taxas. Eu acho que o professor não chegou a entrar em contribuições ainda, né? Pelo que ele falou, para estudar contribuições de melhoria, então eu acho que ele não chegou a entrar. De todo modo, eu parei aqui nas taxas, vou abordar aqui todo o conteúdo nessa única aula, certinho? Então vamos começar, gente. Primeiramente, né, o que são as taxas? As taxas são uma das espécies de impostos. Vocês lembram que a gente estava conversando, a gente até deu uma introduzida nas taxas anteriormente, quando a gente falou da teoria tripartite, da teoria pentapartite. Então, nos slides passados, a gente já deu uma leve introduzida do que são as taxas e elas estão previstas aonde? Primeiramente, elas estão previstas no artigo 5º do CTN. Eu não coloquei aqui porque eu já coloquei em alguns slides passados, então não senti a necessidade de colocar de novo. Mas elas estão presentes lá no artigo 5º, quando o artigo 5º fala os impostos são, os tributos são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Vocês lembram que no artigo 5º, essa é a teoria tripartite, né, que a gente já viu, que hoje em dia não é mais aceita, depois da Constituição foi aceita a pentapartite, por isso que a gente também tem a adição de mais outros dois impostos, perdão, outros dois tributos, certo? E aí, ou seja, o que são as taxas? Elas são uma das espécies de tributos que estão previstos lá no artigo 5º do CTN, mas também estão previstas na Constituição e também estão previstas no artigo específico do CTN, que é onde a gente vai estudar hoje, no artigo 77, certo? E aí eu trouxe aqui o artigo completo para vocês, mas a gente vai destrinchar ele pouco a pouco, um pouco mais para frente, certo? Ou seja, vamos começar fazendo a leitura aqui do artigo 77. As taxas cobradas pela União, Estados e pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Muitas informações aqui nesse artigo, então a gente vai destrinchar elas uma por uma aqui com vocês, certo? Perdão. Vamos começar por as taxas cobradas pela União, pelo Estado, Distrito Federal ou pelos municípios. O que é que isso significa? Que todos os entes federativos podem instituir taxas, mas apenas dentro de suas competências constitucionais, certo? Então, por exemplo, a União, coloquei aqui, tem competência para cobrar a taxa de emissão de passaporte. O Estado tem competência para cobrar a taxa de segurança pública. O município tem a competência para cobrar a taxa de coleta de lixo, certo? Um ente não pode interferir na competência do outro para fazer a cobrança de taxa. Então, elas são respectivas ali, elas são decorrentes das suas competências constitucionais. Essa primeira parte é até mais tranquila, né? A gente, só delimitando aqui para ficar bem claro, e também não se atentem a esses exemplos aqui, que eu vou colocar mais exemplos mais à frente, tá? Então, são só exemplos mais superficiais mesmo, que eu estou trazendo aqui para vocês. Mas essa primeira parte foi só para dizer que as taxas podem ser cobradas tanto pela União, tanto pelos estados, quanto pelo Distrito Federal, quanto pelos municípios, certo? E cada competência não invade uma outra, dentro de suas respectivas funções. Passando aqui, a gente tem no âmbito de suas respectivas atribuições. O que isso quer dizer? Cada ente só pode cobrar taxa sobre atividades ou serviços que estejam autorizados constitucionalmente a desempenhar. Ou seja, ele não pode inventar uma taxa da cabeça dele, certo? Cada ente, falando assim, por exemplo, a União não pode inventar uma taxa da cabeça dela se não previsto em lei, se não previsto na Constituição, certo? Tem que ter uma previsão constitucional para isso. Não pode haver invasão de competência, como a gente trouxe anteriormente, e como eu trouxe aqui de exemplo também, acabei falando até no tópico passado, o município não pode cobrar taxa por fiscalizar a rodovia federal. E a gente tem essa delimitação bem clara de competências, certo? Esses dois tópicos que eu trouxe aqui, tanto o anterior quanto esse, eles conversam bastante, certo? Então, eles são só
tratando mais da competência dos entes federativos em relação às taxas. Até aqui tudo tranquilo, gente? Imagino que sim, né? Tudo essa parte aqui é mais introdutória. Show. Aí é que a gente vem para o pulo do gato. Tem como fato gerador. Essa é a grande diferença das taxas. As taxas, vou falar aqui para vocês um grande macete que vai fazer com que vocês lembrem disso aqui para sempre. Tô falando porque eu lembrei que caiu na minha AV3, inclusive. Tinha uma questão na AV3 falando assim: marque o item correto sobre as taxas. Aí tinham vários itens, assim, super, hiper, mega, ultra elaborados, cheio de coisa. Sabe esses itens com mais de 4 linhas que você, já na terceira linha, você não está entendendo mais nada? Que eles fazem justamente para confundir, né? Beleza. Sabe qual era o item correto? Perguntando sobre isso, no que ele falava, marque o item correto sobre as taxas. Era falando assim: existem duas espécies de taxa. As do poder de polícia e as de serviço público. Era essa. Então, assim, você entender essa parte do fato gerador, que eu vou falar agora para vocês, é muito importante porque ela clareia todos os seus pensamentos quando você está tendo uma questão difícil, por exemplo. Então, o que é que a gente quer falar aqui? Por que é que ela tem. Por que que a taxa é tão diferente do imposto, por exemplo, das contribuições, por exemplo? Porque ela só tem duas espécies. É a taxa do poder de polícia e a taxa de serviço público. Qual é a diferença dos dois? A taxa do que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia é a que tem atividade estatal de fiscalizar, limitar ou condicionar atividades particulares em benefício do interesse público. Detalhe, tá? Eu coloquei aqui muito rapidamente, mas a gente vai tratar também mais aprofundado em alguns slides mais para frente, tá? Mas eu vou só trazer aqui o conceito primeiro para a gente terminar de destrinchar o artigo. Então, o que que ele fala? A atividade estatal de fiscalizar é limitar ou condicionar atividades particulares em benefício do interesse público. Exemplo, taxa de licenciamento de veículos, taxa de fiscalização de funcionamentos em bares, alvará sanitário. Isso tudo é a fiscalização do poder de polícia, certo? Do regular poder de polícia. E aí eu acho que vocês já fizeram administrativo 1 para lembrar do que é o poder de polícia. É justamente o poder estatal fiscalizatório. Fiscalizatório ou eu diria só fiscalizatório mesmo. Que tem algumas doutrinas na realidade que não tratam como só fiscalizar, né? Tratam também como tolerar, por exemplo. Não vou entrar nesse detalhe, não, senão eu acho que vai confundir muito a cabeça de vocês. Mas é um entendimento doutrinário muito interessante. Mais pra frente eu trago ele, quando a gente estiver mais aprofundado aqui nos tributos. Mas, enfim. Então, aí a gente tem que, por exemplo, a taxa de poder de polícia, ela serve justamente para isso: fiscalizar, limitar ou condicionar atividades particulares, certo? E em prol do interesse público. E aí elas estão previstas, inclusive, lá no artigo 78, que a gente vai também ver um pouco mais para frente. Essa é a primeira espécie de taxa. A taxa é trazida pelo poder de polícia. E logo em seguida a gente tem as taxas de serviço, que são a utilização efetiva potencial de serviço público específico e divisível. Vamos por partes. Eu arredondei toda essa parte do artigo para taxa de serviço porque é o que é popularmente conhecido, certo? Que é a utilização efetiva. Quando o contribuinte de fato usa o serviço, exemplo, pedir segunda via da RG, utilização potencial, quando o serviço está à disposição do contribuinte, mesmo que ele não utilize, exemplo, taxa de coleta de lixo. E aí eu vou tentar destrinchar um pouco mais aqui para vocês. Perdão. Vamos lá. A taxa de serviço, por que ela é diferente do poder de polícia? Porque enquanto o poder de polícia tem a função meramente de fiscalizar, limitar ou condicionar atividades particulares em benefício do interesse público, a taxa de serviço, ela está à disposição para ser utilizada ou não pelo contribuinte, certo? Por isso que a gente tem aqui utilização efetiva ou potencial. A efetiva é quando você de fato utiliza, certo? Quando você de fato vai lá e utiliza daquela taxa, daquele serviço público. A potencial é quando ela está posta à disposição para que você possa utilizar. E aí essa distinção de específico e divisível também vou tratar um pouco mais na frente. Vou terminar de tratar aqui o artigo para que a gente tenha um panorama geral. Até aqui tudo certo, gente? Tô sentindo que eu tô falando muito rápido. Não sei se é porque eu tô doente, aí eu tô tô com essa pressa, não sei. Se não estiverem entendendo, por favor, me falem aqui. Mas vamos lá.
Eu acho, inclusive, que a parte mais importante das taxas é a gente distinguir essa questão do fato gerador. Por isso que eu trouxe mais para frente, vocês vão ver, uma delimitação bem específica para que a gente não tenha dúvidas quanto a isso, certo? Passando um pouquinho, a gente tem que é um serviço público específico e divisível, como eu disse que eu iria falar sobre, o que é que significa ser um serviço público específico e divisível? Significa que o específico deve ser possível identificar claramente qual serviço é prestado. Emissão de certidões, coleta de lixo, por aí vai. Por quê? Vocês lembram daquela história da não vinculação ou da não afetação dos impostos? Falando agora de imposto, que a gente viu no já de passado. O que é que diz o princípio da não vinculação? Que todo o dinheiro que entra da arrecadação de impostos nos cofres públicos, ele não tem destinação. Desculpa. Ele não tem destinação específica, certo? Aqui não. Aqui ele tem o dinheiro arrecadado pelas taxas tem destinação específica e divisível. O que é que significa isso? Quer dizer que, por exemplo, quando eu vou fazer uma emissão do segunda via do meu passaporte, por exemplo, eu vou lá na Receita não, lá na Polícia Federal do Iguatemi, geralmente é onde eu vou fazer isso, e eu quero renovar meu passaporte. Aí eu vou lá para renovar meu passaporte, e eu pago uma taxa, nem sei quanto é que tá a taxa atualmente. Não sei se tá deve estar uns 300 e tantos reais, né, 300, sei lá, quanto é que tá. Falaram até que ia aumentar, né, a taxa de emissão do passaporte. Então, digamos que eu vou lá, pago esse dinheiro, ok. E aí é que tá, quando eu pago essa taxa, aquela taxa ela tem uma destinação específica, certo? É possível identificar claramente qual é o serviço que é prestado, é ali especificamente para retirar para renovar meu passaporte. Não pode ser algo genérico como segurança pública, tipo, não pode ser eu não posso, tipo, pagar uma taxa, por exemplo, por que que eu não posso pagar uma taxa para iluminação pública? Por que que é inconstitucional isso? Porque justamente não é um serviço específico, não é um serviço é um serviço público, mas não é específico e não é divisível, como a gente vai ver um pouco mais aqui na frente. O que significa ele ser divisível? Que deve ser possível individualizar o custo do serviço em relação a cada contribuinte. Exemplo, coleta de lixo pode ser dividida por residência, emissão de passaporte é por pessoa. Então, por exemplo, se eu tivesse uma taxa de iluminação pública, como é que eu iria cobrar essa taxa de iluminação pública de forma específica e divisível? Por exemplo, como é que eu vou pagar um percentual X e a pessoa que mora na rua da frente vai pagar o percentual Y porque tem menos iluminação? Entende? Não faz sentido. É justamente por isso que entram os impostos, as contribuições e afins. Mas no caso das taxas, não. As taxas ela tem um serviço público específico, ou seja, tem que dizer claramente qual é o serviço que vai ser prestado a partir daquilo ali, elas têm destinação específica e é divisível. Deve ser possível individualizar o custo do serviço em relação a cada contribuinte, certo? Por exemplo, é por isso que a taxa do lixo, se eu não me engano, a taxa do lixo é dividida por residência, se não me engano, não, ela é dividida por residência, e aí tem até toda uma contabilidade específica, né? Mas enfim, é por residência. Você vai lá, de residência em residência, você escolhe. Se você. Perdão, escolhe não. Você vai e paga a taxa para o lixo ser recolhido lá na sua residência. Certo? É um serviço específico e especificamente divisível. Eu acho que foi até redundante essa frase, mas ele é, ele é divisível. Certo, gente? Alguma dúvida em relação ao serviço público específico e divisível? Certo? Vamos lá, então. Essa também é outra característica muito importante das taxas, que é prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. A taxa pode ser cobrada tanto quando o serviço é efetivamente prestado, quanto está disponível ao contribuinte, certo? Não necessariamente você precisa utilizar, mas ele está ali disponível para você. Por exemplo, para estar da emissão de passaporte, eu trago bastante esse exemplo da emissão de passaporte da taxa do lixo, porque ele é bem mais democrático de vocês entenderem, certo? Não é que tem que não tenho mais exemplos, não. Mas, por exemplo, na emissão do passaporte, eu não necessariamente preciso pagar. Só se eu quiser emitir meu passaporte. Entende? Então aí, se eu quero emitir meu passaporte, eu vou lá na Polícia Federal, pago a taxa e emito meu passaporte. Se eu não quiser ter passaporte, se eu não quiser emitir nada, eu não pago. Entende? Tá lá, mas ele está lá à minha disposição. Aí à disposição, coleta de lixo ou serviço de esgoto. Ele está à disposição do contribuinte, você pagando ou não pagando, ele tá lá.
Oh, perdão, você eu falei tudo errado agora. Você, você pagando ou não e usufruindo ou não, ele está lá, você está pagando por quê? Porque também a gente tem que lembrar uma coisa, as taxas, como a gente vai ver diferentemente das tarifas, as taxas não são facultativas de serem cobradas, certo? Só em relação a um serviço específico, por exemplo, nessa questão do passaporte. Se eu não quiser renovar meu passaporte, eu não pago. Só que, por exemplo, se eu quiser renovar, eu vou ter que pagar. É a mesma questão aqui da coleta de lixo do serviço de esgoto. Ela, por que que eu tô dizendo isso? Porque vocês lembram que dentro do conceito de tributo, ele tem dizendo que é uma atividade, uma prestação pecuniária compulsória. Entende? Então, já que a taxa é um tributo, ela também é uma prestação pecuniária compulsória. Só que em modos diferentes, mas também é. Entende? É por isso que você paga, meu filho. Se você quiser usufruir, você usufrui. Se você não quiser, você não usufrui, vai pagar, você vai. É basicamente isso. E é o grande diferencial das taxas. Tranquilo, gente, até aqui? Senhor, gente, eu não só pela misericórdia, mas vai dar certo. Ok? Então, vou passando. Nenhuma dúvida por aqui, né? Ok. Agora a gente vem, como eu falei, para a parte mais importante, para as 2 partes, né, mais importantes do do conceito das taxas, que é o fato gerador. Essa é uma das grandes diferenças das taxas para os impostos, para contribuições de melhoria e para contribuições especiais e para os empréstimos compulsórios, certo? É daí que elas têm essa grande diferenciação. Ai, perdão, gente, tô. O que é a taxa de poder de polícia? É uma atividade fiscalizatória do Estado que precisa estar prevista em lei e ser praticada dentro da legalidade, não pode ser abuso ou excesso, para proteção da coletividade, segurança, ordem, saúde, mercado e meio ambiente, etc. Ou seja, é uma taxa fiscalizatória, certo? Como a gente trouxe anteriormente, vinculada ao poder de polícia que a gente aprendeu lá quando a gente estava aprendendo direito administrativo. É o tributo cobrado em razão do exercício do poder de polícia pelo Estado. Sempre que o Estado fiscaliza, controla, limita ou autoriza o exercício de uma atividade particular no interesse da coletividade, ele pode instituir uma taxa para ressarcir os custos da atividade administrativa, como, por exemplo, taxa de fiscalização de funcionamento de bares, restaurantes, empresas, etc. E ela está lá prevista no artigo 78 do CTN. Eu vou tirar aqui só para levar vocês para lerem comigo aqui o artigo 78, porque ele é muito grande, eles os artigos são meio grandinhos, assim, eu não quis colocar no slide, mas eu vou trazer aqui para vocês, tá. Tá dando para ler? Acho que dá, né. Show. Vamos lá, artigo 78. Considera esse poder de polícia atividade de administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público, concernente à segurança, aí como eu trouxe, a higiene, aos costumes, a ordem, aos costumes, a disciplina de produção de mercado, ao exercício de atividades econômicas, blá blá blá, autorização do poder público, a tranquilidade pública, ao respeito à propriedade, direitos individuais e coletivos, certo? Então, tudo isso é o poder de polícia, e aí por isso que a gente pode ser aplicado uma taxa para essa fiscalização. Parágrafo único. Considera-se regular o exercício. Ainda tem esse detalhe aqui, tá? Precisa ser regular, não pode ser abusivo ou em excesso, como a gente também viu no slide. Considera-se o regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e tratando-se de atividades que a lei tenha como discricionárias, sem abuso ou desvio de poder. Certo, gente? É isso que caracteriza o regular poder de polícia. E aí, como eu disse, eu trouxe aqui alguns exemplos dessa questão. Pode ser tanto, como eu trouxe aqui, né? Pode ser tanto a questão da fiscalização, mas também pode ser todos os outros tipos, certo? Então aí eu coloquei aqui, eu não coloquei o artigo 78 escrito no slide, porque como eu disse, ia ficar muito cheio, já tem bem pouca informação, né, nesse slide, como vocês podem ver. Então aí por isso eu optei por deixar ele mais, assim, mais enxutinho.
Alguma dúvida, gente, em relação à taxa de poder de polícia? Eu coloquei esse nome aqui, tá? Mas ele. Vocês não usem ele em prova, por favor. Senão o Joro me mata. Eu coloquei só para ser mais fácil de lembrar, mas assim. Podem tratar ele como atividade fiscalizatória, atividade. A taxa de poder de polícia do Estado, e afins, vou botar um nomezinho mais bonitinho, sabe? Porque aqui eu coloquei só para ser mais fácil de lembrar mesmo. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Tudo ok? Tudo ok? Show. E aí a gente tem, em seguida, as taxas de serviço. São a segunda espécie das taxas. Muito importante também vocês lembrarem que são só essas, tá? Pelo amor de Jesus, não, não, não coloque que tem outra espécie de taxa. A taxa de poder de polícia e a taxa de serviço. O que elas são? São uma espécie de tributo cobrados quando o Estado presta ou coloca à disposição do contribuinte um serviço público específico e divisível. Como a gente já cansou de falar aqui, né, gente? E acho que eu tô para tatuar essa frase na minha testa, de tanto que eu tô falando sobre isso aqui hoje. Elas têm natureza vinculada. Olha como é que isso é importante. Olha a importância da gente saber isso aqui. As taxas têm natureza vinculada. Vocês lembram que eu falei que o princípio da não vinculação dos impostos? Tudo isso, né, que eu falei no slide passado. Se vocês tiverem com alguma dúvida, podem falar aqui que eu repito. Mas se quiserem também fazer uma revisão, tá no meu último slide, certo? O questão do princípio da não vinculação dos impostos. Mas o que é que quer dizer que eles têm natureza vinculada? O Estado só pode cobrar porque há uma atividade concreta em favor do contribuinte, diferente do imposto, que não exige contraprestação direta. Então, perdão, gente. Então, vocês lembram que a gente falou justamente isso, que o imposto ele é arrecadado, entra, integraliza nos cofres públicos, não tem destinação específica? Pronto, e ele não tem. Tem natureza vinculada, é vinculada à atividade estatal, certo? Essa é uma das grandes diferenças da taxa também. Só pode cobrar por uma atividade concreta em favor. Por exemplo, expedição de documentos, coleta de lixo domiciliar, emissão de alvarás administrativos e afins. E aí também está previsto lá no CTN, só que dessa vez no artigo 79, que eu vou levar vocês para olharem também, só para a gente não passar batido, certo? Então aí a gente tem aqui, ó. Quando a gente fala, né, de taxa de serviço público, taxa de serviço, a gente fala dos serviços públicos, certo? Então vocês virem sempre essa palavrinha serviços públicos, sabe que elas estão se referindo às taxas de serviço. Os serviços públicos que se referem ao artigo 77 consideram-se, inciso primeiro, utilizados pelo contribuinte efetivamente, quando por ele usufruído a qualquer título, ou seja, quando ele de fato usufrui daquele serviço, é utilizado efetivamente, ou potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efeito de funcionamento. Aí a gente tem como eu falei, né, efetiva ou potencialmente, mas posto à disposição do contribuinte. Já no inciso segundo, a gente tem que os serviços consideram-se específicos quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou necessidades públicas, e divisíveis quando suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um de seus usuários. Certinho, gente? Tudo ok por aqui? Esses 3 artigos são super importantes, tá? Inclusive, eu recomendo muito que vocês leiam, tá? Eu coloquei no slide link, mas para vocês revisarem para as provas e tudo, é sempre bom a gente ler. Artigo 77, 78 e 79. O 80 é mais geral, assim, tá? Mas os importantes mesmo são 77, 78 e 79. Ok? E aí, gente, por último, alguma dúvida aqui em relação a isso? Tudo certo? Tranquilo? Ok. E aí, por último, para a gente finalizar a nossa aulinha de hoje, que foi até mais rapidinho, eu quero também especificar aqui para vocês a diferença de taxas para tarifas, que eu especificamente tinha bastante dúvida quando eu estava estudando tributário 1. Porque a gente até no cotidiano, né, no nosso vocabulário normal, assim, do cotidiano, a gente até tende a confundir as taxas e as tarifas. Mas aqui eu trouxe para vocês a diferença para que seja
bem claro e espero que depois da explicação fique claro para vocês como ficou claro para mim também. Vamos começar, né, que a gente já falou um pouco de taxa hoje, mas vamos falar mais uma vez sobre as taxas. O que as taxas são? Tributos. Já começa por aí. Tarifas não são tributos, certo? Mas eu vou especificamente devagarzinho. As taxas são tributos, como a gente bem viu. Então, as taxas se enquadram na característica de tributo, diferentemente das tarifas. E o pagamento é obrigatório por lei, como a gente viu, né? Uma obrigação, uma prestação pecuniária compulsória. Se é uma obrigação pecuniária compulsória, é um tributo, é uma das características de ser um tributo. Basta que o fato gerador ocorra. As espécies são serviço ou poder de polícia, deve ser exercido pelo Estado, mas sempre com natureza de atividade típica estatal, e a receita é derivada. Eu não sei se o professor chegou a explicar especificamente a diferença das receitas originária e derivada, mas eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês, para que seja fácil de identificar depois, certo? Vou primeiro passar aqui pelas tarifas, para depois explicar essa questão da derivada. Vamos lá. Então a gente já falou das taxas, mas agora vamos ver o que são as tarifas, então, já que isso são taxas. As tarifas não são tributos. São eita, minha dicção. Contraprestação contratual paga ao Estado ou empresas prestadoras de serviços públicos. Natália, o que é isso, pelo amor de Deus? Vamos com calma. O pagamento é facultativo. Só é devido se o usuário escolher contratar ou utilizar o serviço, geralmente prestado por concessionárias ou permissionárias de serviços públicos em regime contratual e tem receita ordinária. Vamos por partes. Vamos primeiro dar um exemplo aqui de uma tarifa que talvez seja mais fácil para vocês entenderem. Quando a gente fala de, deixa eu pensar, energia elétrica. Energia elétrica é uma empresa, até onde eu sei, é uma empresa privada, certo? Que eu nem sei qual que é a energia elétrica aqui do Ceará, gente. Alguém me aloi aí, pelo amor de Deus. Mas digamos que a gente tem aqui a hidrelétrica aqui, que joga energia aqui pro Ceará. A Enel, pronto, obrigado. Tá vendo aí? Gente, pra vocês verem como a doença tá mexendo com o meu cérebro. Mas tá ótimo, pronto. A Enel, até onde eu sei, é uma empresa privada. Então aí a gente pode, muito bem, escolher contratar o serviço da Enel ou não, certo? Só que, se eu não me engano, eu acho que, inclusive, essas empresas, elas são de economia mista, se eu não tô maluca. Mas eu não tenho essa informação agora, de cabeça. Depois eu procuro. De todo modo, digamos que ela é uma concessionária ou permissionária de serviços públicos. Eu posso muito bem escolher eu não contratar, certo? Mas se eu contrato, eu pago uma tarifa e não uma taxa. Por quê? Porque não é obrigatório. Um dos motivos, né? Porque também não é obrigatório, certo? Não tenho prestação pecuniária compulsória nenhuma para entregar para o Estado nesse caso. Até porque não é nenhum Estado que cobra, certo? É uma empresa privada. Como acho que até o professor colocou no slide dele falando que é uma pessoa jurídica de direito privado cobrando as pessoas. E enquanto as taxas é uma pessoa jurídica de direito público, certo? Essa é uma das grandes diferenças. Mas eu acho que eu diria que a diferença principal é essa questão da receita derivada e a receita originária. Eu não vou entrar muito nesse aspecto, porque pelo que eu vi aqui pelo material do professor, ele não chegou a realmente destrinchar esse assunto de forma muito específica. Mas eu vou, pelo menos, passar por cima para que vocês não saiam daqui sem saber o que é, certo? Então vamos lá. A receita pública derivada são as receitas dos tributos, no geral, certo? Por exemplo, como que eu tô buscando aqui na minha mente de um jeito fácil de explicar isso. É exatamente quando a gente fala de prestação pecuniária compulsória, certo? É obrigação dos contribuintes pagarem aquela receita, não aquele valor da arrecadação dos tributos para o Estado. E não tem obrigação nenhuma de repassar aquilo ali para frente, certo? Como a gente falou também da não vinculação. Só que qual é a diferença da questão da receita derivada? É exatamente a principal função de não ser facultativo. Então, enquanto a receita originária certo? Por mais que a receita originária também tenha uma parte integralizada aos cofres públicos, ela tem uma parte facultativa nela.
Eu tô com medo de explicar isso mais a fundo e confundir vocês. O professor chegou a explicar isso? Por favor, me deem um norte, porque eu estou perdida. Porque se ele explicou essa questão da receita originária e derivada, eu passo um tempo melhor nela, mas eu acho que não, pelo que eu vi pelo material. Vocês têm memória disso em sala? O professor explicando isso? Por favor, me responda. Minha filha, se você falou que não, eu vou acreditar que não, porque tu tá em toda a aula. Mas eu entendo, é porque realmente, ó, assim, como eu falei pra vocês, não fui aluna do Jório. Então, aí por isso acaba que alguns conceitos ele fala e que não foram falados pra mim, ou que eu fui ensinada e aí ele não ensina. Então é tipo, não que seja importante, essa questão é mais de direito financeiro. Que o Elisberg batia muito nessa tecla, só que tipo, nem caía em prova, nem nada, entendeu? Ele só realmente fazia isso pra gente aprender. Só que, por isso que eu geralmente eu vou para as aulas do Jório, que é pra eu não perder o jeito que ele ensina. Mas tudo certo então. Então eu não vou me aprofundar muito, só saibam a diferença dela, a diferença principal da tarifa, como eu disse, é a questão de que as taxas são cobradas por pessoa jurídica de direito público e as tarifas por pessoa jurídica de direito privado, e que as taxas são compulsórias, são obrigatórias, e as tarifas não. As tarifas são facultativas, decorrem de uma contratação, decorre de uma contratação meramente de particulares, de contratual, certo? E aí, a partir dessa tarifa, você pode ou não escolher contratar aquele serviço, para que contratado aquele serviço você usufrua daquele, daquele benefício, daquele produto e afins, certo? Diferentemente das taxas que você não tem opção. Basicamente, é isso. Alguma dúvida, gente, em relação aqui? Eu sei que eu acho que ficou confusa essa parte final aqui da receita derivada originária, mas por favor, não me matem. É só porque realmente eu achava que ele tinha dado isso e aí eu ia explicar, mas se ele não adentrou muito nesse tópico, eu vou ficar superficialmente por ele também. Tudo certo, gente? Peraí, que coisa aqui. Pode dar exemplo de tarifa que é paga ao Estado como contraprestação contratual, justamente essa questão da energia, da água, certo? Então, assim, tudo bem que são serviços essenciais, né, pra gente sobreviver, mas como eu disse, eu acho que essas empresas que têm o monopólio desses serviços, elas são de economia mista, por isso que são consideradas tarifas. E aí, como eu disse, você não é obrigado a contratar o serviço de energia. Mas se você quiser, você vai e paga uma tarifa, certo? E aí você utiliza por contraprestação contratual. É exatamente isso, é um contrato. Contraprestação contratual é uma palavra muito difícil para dizer que é uma relação contratual entre uma pessoa jurídica de direito privado com particulares. É basicamente isso, entendeu? Por isso que é mais fácil tratar dessa forma do que ficar utilizando essas palavras difíceis. Mas assim, a gente sabendo a diferença das tarifas, tá ótimo. Eu, sinceramente, nunca nem vi tarifa cair em prova, nem em AV3, viu? Então vocês fiquem mais tranquilos. É só pra gente saber a diferença de não cair no conto do vigário aí do popular de achar que são a mesma coisa. Mas se eu pudesse dar uma dica pra vocês como um ser humano vivido em AV3 de Direito Tributário 1, seria estudar as taxas, principalmente nessa questão do poder de polícia das taxas de serviço, que são o que mais cai, são o que mais caem, e principalmente essa questão da natureza vinculada, certo? Também, tipo assim, às vezes, sabe essas questões bonitinhas, que tá tudo bonitinho assim, o item tá todo correto, aí lá no final fala assim, as taxas, não sei o que, não sei o que, e não possui natureza vinculada. Aí tu me lascou, né? Aí tu me lascou. É a coisa mais bonitinha que tem. Eu acho que isso vai ficar mais claro para vocês quando a gente fizer nosso GED de revisão, que eu vou trazer as questões, tanto questões assim, no geral, mas eu vou também trazer esse panorama de questões que eu vejo muito caindo em AV3, em simulados e afins. Certinho, gente? Ficou claro? Alguma dúvida em relação aqui? Tudo certo?
Dito isso, nós encerramos nosso diadinho de hoje com muito amor e golfinhos e tartaruguinhas. Gente, muito obrigada pela presença. Fiquem na chamada que eu vou só pegar. Fiquem na chamada que eu vou pegar a chamada, né? Falei errado, mas enfim. Só cancelar a gravação. Tchau, gravação. Beijos.